aula de hoje falaremos sobre múltiplos e divisores de um número natural. Vamos começar por um exemplo que mostra alguns múltiplos de um número. Nesse exemplo, cada metro de tecido na loja custa R$4. Se montarmos uma tabela com o valor por metros, teremos R$0 para 0 metros, R$4 para 1 metro, R$8 para 2 metros, R$12 para 3 metros, R$16 para 4 metros, R$20 para 5 metros, R$24 para 6 metros, R$28 para 7 metros e assim sucessivamente. Os valores são obtidos sempre multiplicando o número de metros por 4, que é o preço de cada metro. Temos assim que os valores finais 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim sucessivamente, são números múltiplos de 4. Observe que essa sequência começa com o 0 e o padrão é sempre adicionar 4 ao termo anterior. Portanto, essa sequência não tem fim, ela é infinita. Desta mesma forma, podemos obter a sequência de múltiplos de qualquer número natural. Por exemplo, os múltiplos de 5 são 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e vai embora. E os múltiplos de 12 são 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 e assim sucessivamente. Algumas regras importantes são: o 0 é múltiplo de qualquer número natural. Todo número natural é múltiplo de si mesmo. E um número natural diferente de 0 tem infinitos múltiplos. Vamos ver agora um exemplo de divisores de um número natural. Neste caso, uma pessoa quer distribuir 18 bombons igualmente em caixas. Quantas caixas serão necessárias? Para responder, vamos pensar em quantidades de caixas e ver quantos bombons ficariam em cada uma. Nesse caso, poderíamos ter uma caixa com os 18 bombons, 2 caixas com 9 bombons, 3 caixas com 6 bombons, 6 caixas com 3 bombons, 9 caixas com 2 bombons ou 18 caixas com 1 bombom. Dizemos que os números 1, 2, 3, 6, 9 e 18 são os divisores de 18, pois, ao dividir 18 por qualquer um desses números, obtemos uma divisão exata. Algumas regras que devemos saber são: o 0 não é divisor de nenhum número. O número 1 é divisor de todo número natural. Todo número natural diferente de 0 tem como divisor ele mesmo. E a quantidade de divisores de um número natural é finita, ela tem fim. Outros exemplos. Os divisores de 21 são 1, 3, 7 e 21. E os divisores de 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Vamos ver agora o conceito de números primos e números compostos. Números primos são aqueles que têm apenas 2 divisores naturais, o 1 e o próprio número. Por exemplo, o 2 é um número primo, pois seus divisores naturais são apenas o 1 e o 2. O 5 também é um número primo, pois seus divisores naturais são apenas o 1 e o 5. O 11 também é um número primo, pois seus divisores naturais são o 1 e o 11. Já os números compostos são aqueles que possuem mais de 2 divisores naturais. Por exemplo, 12 é um número composto, pois ele possui 6 divisores. 12 divide por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. O 60 também é um número composto, pois ele possui 12 divisores. Os divisores de 60 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Nós podemos escrever um número composto como uma multiplicação de 2 ou mais fatores.
Veja alguns exemplos. O 60 ele pode ser decomposto em 2 vezes 30, ou 2 vezes 3 vezes 10, ou ainda 1 vezes 6 vezes 10. É possível fatorar um número composto de modo que todos os seus fatores sejam números primos. Ao fazer isso, dizemos que realizamos a fatoração completa do número ou que fizemos a decomposição do número em fatores primos. Veja a decomposição do 60 em fatores primos. O 60 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Outra maneira de fazer a decomposição é através do método prático. Colocaremos os 60 e traçamos uma barra ao lado. Iremos fazer divisões sucessivas pelos menores números primos possíveis. No caso do 60, podemos dividir por 2, chegando em 30. Podemos dividir de novo por 2, chegando em 15. Então, podemos dividir por 3, chegando em 5. Podemos agora dividir por ele mesmo, chegando em 1. Agora fechamos a divisão. Para chegar na fatoração do 60, basta montarmos uma multiplicação com todos os números que utilizamos para dividir. Nesse caso, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, ou 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Vamos ver um outro exemplo. 54. Dividindo por 2, chegamos em 27. Dividimos por 3, chegamos em 9. Dividimos por 3, chegamos em 3. Dividimos por 3, chegamos em 1, que finaliza a decomposição. Agora, basta multiplicarmos os valores que estão do lado direito da barra. Ficamos então com 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou 2 vezes 3 ao cubo. Sabendo agora do conceito de múltiplos e de divisores, podemos entrar em dois novos conceitos: máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. O máximo divisor comum pode ser chamado de MDC, e é o maior número que é divisor de 2 ou mais números ao mesmo tempo. Para encontrar o MDC de 2 números, precisamos encontrar todos os divisores desse número. Por exemplo, para encontrar o máximo divisor comum entre os números 18 e 24, vamos encontrar todos os divisores de 18 e todos os divisores de 24. Os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Já os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Agora, vamos ver quais divisores são comuns aos dois. O 1 está nos dois, o 2 também, o 3 e o 6. Os outros não. Agora, como nós queremos o máximo divisor comum, nós vamos pegar o maior desses números que repetiram nos dois, que nesse caso é o 6. Então, o máximo divisor comum entre 18 e 24 é 6. Vamos ver um outro exemplo, agora num exercício. Esse exemplo diz que numa escola o sexto ano A tem 36 alunos e o sexto ano B tem 42. E que para uma gincana, todas as classes deverão formar equipes com o mesmo número de alunos. Ele quer saber o número máximo de alunos por equipe para que todos os alunos das duas salas participem da gincana e quantas equipes serão formadas em cada sala. Bom, vamos achar todos os divisores de 36 e de 42. Os de 36 são 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Já os de 42 são 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 e 42. Os divisores que são comuns aos dois números são 1, 2, 3 e 6. Então, o MDC é o 6. Logo, o número máximo de alunos por equipe é 6. Agora,
para descobrir quantas equipes terão em cada sala, teremos que dividir o número total de alunos por 6. No sexto ano A, teremos 36 dividido por 6, que resulta em 6. Então, temos 6 equipes no sexto A. Já no sexto B, temos 42 dividido por 6, que resulta em 7. Então, temos 7 equipes nessa sala. Já o MMC é o mínimo múltiplo comum. É o menor número diferente de zero, que é múltiplo de 2 ou mais números ao mesmo tempo. Para encontrá-los, precisamos achar os primeiros múltiplos dos números dados. Por exemplo, para achar o MMC de 3 e 5, temos que achar os primeiros múltiplos dos dois. Os primeiros múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Os primeiros múltiplos de 5 são 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Os múltiplos comuns que podemos ver entre 3 e 5 são o 0, 15 e o 30. O menor múltiplo comum diferente de 0 é o 15. Então, o MMC entre 3 e 5 é 15. Podemos utilizar um método para obter o mínimo múltiplo comum. Por exemplo, temos que achar o MMC entre 14, 70 e 200. Vamos decompor os 3 números em fatores primos. Começando pelo 14. Dividindo por 2, obtemos 7. E dividindo por 7, obtemos 1. Ficamos, então, com 2 vezes 7. Agora, vamos fazer a mesma coisa com os 70. Dividindo por 2, ficamos com 35. Dividindo por 5, ficamos com 7. E dividindo por 7, ficamos com 1. Resultou, então, 2 vezes 5 vezes 7. Agora, vamos decompor o 200. Dividindo por 2, ficamos com 100. Dividindo por 2, novamente, ficamos com 50. Por 2, com 25. Agora, podemos dividir por 5, ficando com 5. E dividimos por 5 novamente, ficando com 1. Então, a decomposição ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, ou 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Agora que fizemos isso, vamos achar o MMC, que é o produto de todos os números com os maiores expoentes. Nesse exemplo, o 2 com maior expoente é 2 ao cubo. O 5 com maior expoente é o 5 ao quadrado. E o 7 com maior expoente é o próprio 7. E não tem mais nenhum número. Então, o MMC entre 14, 70 e 200 é igual a 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 7, que é igual a 1.400. Observe que o 2 aparece na decomposição dos 3 números e aparece no MMC apenas com o seu maior expoente. Os fatores 5 e 7 não são comuns às 3 decomposições, mas aparecem no MMC com o seu maior expoente, no caso do 5 com o expoente 2 e no caso do 7 com o expoente 1. Temos outra forma de calcular o MMC, que é o método prático. Nessa estratégia, nós fatoramos simultaneamente os números, e o MMC é o produto de todos os fatores utilizados. Vamos ver um exemplo com os números 14, 70 e 200. Vamos colocar todos lado a lado e passar uma barra na fatoração. Agora, vamos dividir por 2, que divide os 3 números, ficando com 7, 35 e 100. Dividimos por 2 novamente, mas o 7 e o 35 não são divisíveis por 2. Então, eles se mantêm. E o 100 dividido por 2 fica 50. Então, temos 7, 35 e 50. Vamos dividir novamente por 2, ficando com 7, 35 e 25. Agora, dividimos por 5, ficando com 7, 7 e 5. Dividimos por 5 novamente, ficando com 7, 7 e 1. Agora, vamos dividir por 7, ficando com 1, 1 e 1. E finalizamos a decomposição. Agora, para acharmos o MMC, é só multiplicar todos os fatores, que são os números que estão do lado direito da barra.
No caso, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 7, que resulta em 1.400. Vamos ver um último exemplo com exercício. Neste caso, ele está falando de um porto do qual partem navios argentinos a cada 16 dias e navios uruguaios a cada 40 dias. Se num certo dia eles saíram juntos, ele quer saber quanto tempo demora para os dois navios saírem no mesmo dia novamente. Bom, para isso precisamos fazer o MMC entre 16 e 40. Vamos colocar os dois lado a lado e traçar a barra. Dividimos por 2, ficando com 8 e 20. Dividimos novamente por 2, ficamos com 4 e 10. Dividimos por 2 de novo, ficando com 2 e 5. Dividimos uma última vez por 2, ficando com 1 e 5. Agora, dividimos por 5, ficando com 1 e 1. E finalizamos a decomposição. Agora, para termos o MMC, é só multiplicar todos os fatores que estão do lado direito da barra. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que resulta em 80. Então, a saída simultânea do navio aconteceria depois de 80 dias. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem e podemos estar agendando uma explicação via WhatsApp. Bom estudo, boa semana para vocês, até a próxima!